está entrando no ar. Debate 93. Realização 93 FM. Um oferecimento Pleno.news. Um olhar diferenciado além da informação. Apresentação J.R. Vargas. Alô, meu irmão, alô, minha irmã, aqui fala J.R. Vargas. Estamos de volta, começando aqui mais uma super edição do nosso Debate 93 de hoje, nessa terça-feira, dia 8 de maio de 2018. Fale com o Debate 93. 2461-0093. E-mail debate@radio93.com.br. Facebook Rádio 93 FM. Site www.radio93.com.br. Fale com a 93 pelo WhatsApp 96803-8319. 96803-8319. Maravilha, você pode mandar hoje também a sua palavra para o pastor e a pastora aniversariante do dia de hoje. Tá fazendo aniversário? Manda para cá o nome do pastor completo, da pastora, da igreja, e no momento adequado, no final do programa, nós vamos mencionar pastores aniversariantes do dia de hoje, também o nome de suas igrejas carinhosas e amorosas, e assim nós vamos orar pela igreja e também pelo pastor e a pastora que estão aniversariando no dia de hoje. Para nós aqui do Debate 93 é um privilégio poder apresentar diante do Senhor, através de um dos queridos debatedores e com milhares e milhares de pessoas concordando com a gente em oração, nomes dos nossos líderes espirituais. O seu rádio está no Debate 93. Muito bem, minha gente, vamos ao tema 01 do programa de hoje. Apesar de amar a Deus e de querer servi-lo com integridade, não consigo deixar o pecado. E o que mais pesa é que tem o cargo na igreja, diz aqui nosso ouvinte. Tem cargo na igreja e o pecado pesa. E se não tivesse o cargo, ouvinte, fala pra mim, se não tivesse o cargo, sem cargo pode, ouvinte, hein? Conta pra mim. Quero saber a sua opinião. Quando não conseguimos vencer o pecado, certo é o quê? Abandonar as atividades da igreja? Vou perguntar logo aqui. É abandonar as atividades da igreja, aí fica tranquilamente em pecado, ou é abandonar o pecado, ouvinte? Hein? Quero saber a sua opinião. Os debatedores estão animados. Estou vivendo uma vida dupla? Pergunta o nosso ouvinte. Não é nem dupla, né, gente? Tá claro que não é vida dupla, né? Ou é? O que pode acontecer a alguém que vive uma vida de pecado e ainda assim se mantém na liderança de uma igreja? Vou perguntar. Quero começar. Vou pela ordem de apresentação. Pastor Samuel Soares, muito bom dia. Seja bem-vindo. E aí, pastor, o que pensa o senhor sobre esse assunto? Muito bom dia, JR. Muito bom dia aos amigos que nos acompanham mais uma vez aqui no Debate 93, os amigos aqui na mesa também. Que bom estarmos juntos hoje. E que tema. Muito boa a sua inquietação, JR, já no começo, quando pergunta, e se não fosse alguém ocupado, digamos assim, em evidência na igreja? E se fosse alguém que estivesse, digamos, no meio do salão? E no meio do salão, toca o barco. Ou entrega o cargo, e daí sem o cargo esse peso, aspas, seria aliviado? Uhum. Não creio assim. Quando esse ouvinte escreve dizendo que não consegue vencer o pecado, o que é vencido pelo pecado, me parece que ele já soa como alguém que já deu a questão por resolvida. Não, tentei, não consegui, não tive forças, ponto, vamos seguir para a próxima etapa. O que eu faço? Entrego o cargo ou não? E eu diria que, na verdade, a discussão, o ponto da observação é anterior, é a fase anterior. Me parece que ele rapidamente, demais, ele se apressou em definir o que ele vai fazer depois de assumir essa culpa. Acontece que tem algumas passagens, alguns versículos que eu acho que podem ajudar. Primeiro que eu colocaria que esse lugar de eu não consigo vencer o pecado, me parece que não é bem assim, como você bem disse no começo. Talvez se lesse mais a Bíblia, talvez se frequentasse mais a escola bíblica, talvez tivesse mais apoio e respaldo na palavra para entender o que está acontecendo. Não existe um lugar onde eu estou com pecado, como esse ouvinte está falando, e o meu colega não tem pecado. 1 João 1,8 diz: aquele que diz que está sem pecado, só em dizer isso ele já está pecando. Então, não existe esse lugar de eu conseguir me libertar do pecado, eu não peco mais. Olha, tem 6 meses que eu não cometo um pecado. Esse lugar
não existe. Carta de Paulo aos Romanos diz: pois o que quero fazer, o bem que eu quero fazer, eu não consigo fazer. Missionária Rosane Oliveira, nossa menina da mesa de hoje. Eu confesso, bom dia aos colegas, aos ouvintes. Quando eu vi esse tema, eu falei, nossa, é de arrepiar. É algo muito interessante. Eu pensei o seguinte: qual é a natureza desse pecado? Será que essa pessoa não está confundindo pecado com fraqueza? Porque se for fraquezas, se for defeitos, se for dificuldade de lidar com a natureza humana e ao mesmo tempo a santidade de Deus, é uma situação. Agora, se é uma situação realmente de pecado, como se descreve aqui, qual é a natureza desse pecado? Ficou tão aberto, poderia ter delimitado mais a questão para a gente poder ajudar assim de maneira... É isso aqui. Então, esse pecado se resolve, embora que pecado seja tudo pecado. Mas qual é a natureza desse pecado? Um outro ponto que a pessoa coloca aqui, que diz, apesar de amar a Deus, isso é tão subjetivo para se servir a Deus. Amar a Deus é algo que a gente diz, mas é algo muito subjetivo. Por quê? Amar a Deus não é o suficiente para a gente abandonar tudo e servi-lo. Nós precisamos estar apaixonados por Deus, o que nos leva a servir a Deus com uma vida de santidade, pureza, afastados do pecado. É uma paixão incrível por Deus. Amar a Deus fica muito superficial para se dedicar ao reino. Um outro ponto que eu coloco aqui é que a pessoa diz que tem um cargo na igreja. Essa questão de cargo é realmente muito séria. Cargo é imposto, cargo é colocado, e as pessoas às vezes se preocupam muito mais com cargo, e em nome de um cargo às vezes até permanece numa situação dessa daqui. O importante é desenvolver ministério. O ministério faz a gente renunciar. O ministério traz experiência de dons, a experiência do chamado. O cargo é algo que se coloca. Cargo você está hoje, amanhã você não está mais. Alguma outra pessoa pode ocupar. Mas quando você tem um ministério, você tem a experiência do chamado. Isso faz você abandonar o pecado. Então, um cargo pode ser deixado, um cargo pode ser abandonado. Um terceiro ponto que eu quero colocar, um quarto ponto, é que a pessoa diz, devo abandonar? Eu penso que sim. Eu não sei se eu posso responder sim ou não, mas eu penso que deve abandonar sim o cargo para um processo de disciplina restauradora, para ser restaurado, para ser liberto. Se eu tenho uma natureza que eu não consigo vencer, à frente de um trabalho, eu ainda não consigo ter uma compreensão suficiente da santidade de Deus e de que tudo aquilo que eu estou fazendo para Deus também é santo, então eu tenho um problema. E se eu tenho um problema, eu preciso me afastar para resolver esse problema. Estar afastado, às vezes ser exposto, é uma questão de ser curado, ser trabalhado. Não é abandonar o cargo, não vai significar que você vai continuar rendendo em condição de pecado. Será que você rende em condição de pecado? Até onde você está rendendo em pecado? Então, eu penso que deve abandonar sim para um tempo de restauração, de recuperação, de disciplina. Mas não é só o cargo não, né? Abandonar o cargo o que e tá o pecado. Checkmate aqui é o cargo, né? E o pecado. Parece que o que mais importante para essa pessoa é o cargo. Reverendo Edson, bom dia, bem-vindo. Bom dia, JR, bom dia, debatedores, bom dia, ouvintes da Rádio 93 FM. JR, caminhando na mesma linha que a missionária colocou aqui pra gente, né? Eu penso que a primeira coisa que ela precisa fazer é questionar esse amor a Deus, né? E quando a gente pensa na questão do amor a Deus, e ela fala servir com integridade, é impossível a gente servir a Deus com integridade quando a gente tem um pecado, porque a integridade é inteiro. E quando a Bíblia fala a respeito de amar a Deus, fala amar a Deus de todo o coração, de toda a sua alma, de toda a sua força, de todo o seu entendimento. Então, existe amor que está sendo desviado aí, o amor está sendo levado para a questão do pecado em si. E aí, uma questão que me preocupa muito em nossas igrejas, e a gente vive essa questão, é que a gente às vezes negocia o pecado com a maneira de serviço que a gente vai ter a Deus. E esse equívoco nosso de achar que Deus precisa de mais de trabalhadores, né, do que de pessoas que estejam servindo, porque se a gente olhar Jesus falando
para a mulher samaritana, lá em João capítulo 4, Jesus fala que Deus procura adoradores que adorem em espírito e em verdade. Então, ao invés da gente chegar e se candidatar para ser um trabalhador de Deus, o primeiro ponto que é fundamental para que a gente seja trabalhador de Deus é que a gente seja primeiro um adorador ao Senhor. E o adorador é aquela pessoa que realmente se dedica ao Senhor. E quando a gente pensa na questão do pecado, e caminhando na mesma linha de que existe uma natureza, o pecado é apenas a ponta do iceberg, né? Existe algo que está por trás do pecado. O problema do pecado é, na realidade, uma questão de referência. Quando nós estamos entrando no pecado e deixamos com que o pecado nos domine, certamente a nossa referência não está sendo Deus para a nossa vida. A nossa referência está sendo outra referência qualquer. Nós temos uma referência que nós mesmos, por exemplo, olhando a questão de Adão e Eva lá no paraíso, no domingo, eu até refleti com a igreja sobre esse tema, né? O grande problema de Eva e de Adão é que eles passaram a ser referência para a vida em si. Então, essa é a questão do pecado. Muito bem, com a palavra agora o pastor Fábio Ramos, da Igreja Vida no Caju. Pastor, bom dia, bem-vindo. Bom dia, JR, bom dia a todos, irmãos. Eu lendo esse trecho, não consigo deixar o pecado, e o que mais pesa é que tenho cargo na igreja. Acho que o que mais deveria pesar é o pecado. Então eu já vejo uma inversão de talvez entendimento por aí. E a segunda coisa é, o que pode acontecer a alguém que vive uma vida de pecado e ainda assim se mantém na liderança de uma igreja. Eu pararia o que pode acontecer a alguém que vive uma vida de pecados. A Bíblia diz que o salário do pecado é a morte. Todos nós pecamos, como diz em 1 João, o pastor aqui leu, mas lá em 1 João diz que aquele que é nascido de Deus não vive pecando, né? No livro de 1 João, capítulo 3, versículo 9, não vive pecando. E eu queria começar por aí. O foco principal que eu colocaria, antes de falarmos sobre o cargo, vamos falar, mas começar a falar sobre o principal, e eu entendo que o principal aqui é o entendimento sobre o pecado, sobre arrependimento, sobre confissão, e começo por aí. Os nossos ouvintes estão aqui, em boa parte deles, afirmando que a importância do tema de hoje para a vida deles. É muito interessante quando a gente recebe esse tipo de retorno de vários ouvintes, porque a gente observa o quanto essa é uma realidade de luta de muita gente. E alguns dos nossos ouvintes dizem, olha, eu conheço uma pessoa que está. E eu queria fazer uma proposta aos nossos ouvintes. Não vão pensar em conheço uma pessoa que está. Vamos pensar assim, eu tô ou não tô? Você está, ouvinte, ou não está? Porque falar do outro está cada vez mais fácil, né? Analisar a vida alheia, identificar que a prima, a minha amiga, o meu vizinho, o pastor, o cantor, o líder, missionário, nós temos facilidade para isso aí. Então é necessário que a gente faça uma autoavaliação. Porque é possível até que quando se pensa que tipo de pecado é esse, vocês quatro, se eu pedisse agora para vocês quatro, escreva num papel sem que o outro veja. É bem provável que nós tivéssemos pelo menos duas pessoas ou mais dizendo que é no campo da sexualidade. É o campeão de audiência, né? Por quê? Porque é o que as pessoas mais pensam que é. E, em geral, quem pensa que é porque está pensando no negócio. É ou não é? Exatamente. Hein? Mano, isso não é o que? Fofoca? Só isso? Achei que foi um negócio sério. Vai deixar um cargo só subornou. Foi pego com o imposto atrasado, sonegando imposto, deu suborno. A gente precisa entender que essas coisas são complexas. A nossa vida não é uma vida simples. A luta contra o pecado é diferente da luta contra pecados. É verdade. Porque pecados nós elegemos. Aquele ali, aquele lá, pesado, menos. Depende da consequência, ninguém viu, não tem ninguém mais envolvido. Agora, o pecado, que é o tema, nós estamos falando sobre uma coisa que nos afasta de Deus. E cujo salário é a morte. Então, essa análise é uma análise que é aquela análise profunda, que vai ali para dizer, olha, a situação é essa, é mais do que falar sobre a disciplina aqui no sentido básico, né? É uma coisa mais, quer dizer, olha, se você sair do cargo é menos pior, mas não resolveu.
Se você deixar o pecado e não buscar arrependimento, também não resolveu nada, você só deixou de praticar. Se o entendimento do pecado for que ele é um estado, ou seja, que você vive sob a influência dele, isso te desperta para uma luta. Agora, se for traduzido como um ato, deixar o ato aparentemente gera solução. Só não é verdade. Pois tentando retomar ainda a linha do que eu vinha construindo, o que eu tento dizer para esse ouvinte e para os ouvintes que nos acompanham e se veem numa situação semelhante é que eu não consigo enxergar um momento, um campo, um estágio onde alguém viva sem pecado. Então, em dizendo isso, o que eu quero dizer é que quando alguém diz eu lutei contra o pecado e perdi, e soa como algo que já foi findo, terminado, eu vou dizer que biblicamente eu não vejo espaço para isso. Biblicamente eu vejo que há uma luta constante, desde que você está vivo, você está participando dessa luta, constantemente contra o pecado. E Paulo, eu estava citando Paulo em Romanos, ele diz, o bem que eu quero fazer eu não consigo fazer. Quem está falando é Paulo. Exatamente, a gente vai chamar de o supercrente, acabou de ganhar um filme espetacular. A gente está falando é Paulo. O bem que eu quero fazer eu não consigo. E aquilo que eu queria evitar, aquilo que eu tento não fazer, eu acabo me vendo fazendo. Então o que eu quero dizer com isso? Que é uma luta constante. Não há esse momento de trégua, nem há esse momento de derrota plena. Perdi, acabou. É uma luta que pode sim ser vencida. Provérbios 4:18 diz que a vereda do justo, o caminhar daquele que está na fé, o caminhar daquele que está com Cristo, é constantemente, diz aqui no texto, a luz da aurora que vai brilhando no gerúndio. Vai brilhando. Eu luto hoje, eu luto amanhã e amanhã. Se eu chegar lá, eu luto de novo e no domingo. Se eu chegar lá, eu luto de novo. Existe algumas dificuldades às vezes, né? E a interpretação e a visão do pastor está corretíssima. Eu acho essa é a questão. Todos nós estamos debaixo daquilo que é a nossa natureza pecaminosa, né? E a gente vê a questão de que nós fomos deformados pelo pecado, e essa é a ação total, né? E por conta disso, Paulo fala sobre a questão da velha natureza. Nós precisamos vencer e buscar vencer. Mas o que a gente precisa ter em foco é que Cristo é o nosso paradigma, né? Amém. Então, toda vez que nós pecamos, nós perdemos de visão esse paradigma e precisamos nos arrepender e nos entristecer com relação à questão do pecado. Que é porque o nosso pecado é algo tão sério para Deus que Deus precisou mandar seu filho Jesus para morrer por ele. Exatamente. Então, quando a gente consegue entender todo o processo de salvação, o pecado ele não nos traz alegria e nem nos leva a gente a querer negociar, a querer fazer, né? Porque por isso que eu falo da questão do serviço em si. Nós temos uma herança, né? A reforma ela não conseguiu trazer todas as questões, né? A gente fala das indulgências, que foi o grande combate de Lutero na reforma em si, né? Mas nós às vezes não queremos pagar para que o nosso pecado seja perdoado, mas às vezes queremos servir para que o nosso pecado seja perdoado. E essa talvez seja uma concepção equivocada do pecado. Não, eu estou trabalhando, então Deus vai ser menos comigo. Jesus fala que muitas pessoas falam, Senhor, no seu nome eu expulsei demônio, eu fiz isso, ou seja, eu trabalhei muito. Jesus fala, eu não te conheci. Não te conheço. E trabalhei em seu nome, né? Uma questão que nenhum de nós colocou aqui ainda na mesa, mas que faz parte, ela tenha talvez ficado subentendida quando a senhora falou, mas não ficou muito clara, que é justamente o dilema dele, se eu deixo o cargo ou não, e daí a senhora até colocou, deixando o cargo, é bom que você deixe e vai ser tratado, disciplinado. Sim. Mas tem uma etapa anterior que não ficou muito clara, que é justamente, ele não disse, alguém sabe desse pecado ou não? Exatamente. Se não sabe, aí existe um momento chamado de confissão. Tiago 5,16 diz, confessai-vos uns aos outros. O caminho é esse. Então, se eu me vi nesse lugar, como o ouvinte está dizendo, é melhor eu sair do cargo. Tem uma coisa que é melhor antes. É melhor que antes você confesse. E em confessando, chega o momento da cura. Esse peso que a pessoa sente, eu já penso que é algo positivo, JR. Esse peso, isso já é a consciência do pecado. Eu entendo que quando ele diz assim, ou ela, não consigo deixar o pecado, o pior é que eu tenho um cargo na igreja. Então é o peso do pecado,
a consciência de que você está fazendo algo para Deus e para a igreja, e que nessa condição, e a Bíblia vai nos dizer que nós devemos deixar todo embaraço e todo pecado que tão de perto nos rodeia, é deixar, é abandonar literalmente. Sendo que só essa consciência que a pessoa tem, eu penso que já é um começo de uma suposta restauração. E o primeiro passo, né, como foi dito aqui, é a confissão. É o arrependimento. Sim. Antes mesmo de falarmos sobre o cargo que precisa ser deixado, sobre o que fazer. Eu amo realmente a Deus, então preciso confessar a Deus. Davi, ele sempre dormia tranquilo, mesmo rodeado por inimigos. Mas no Salmo 32 ele fala de uma coisa que não o deixava dormir, que o adoecia, e era o pecado não confessado. É verdade. E quando nós encobrimos pecados, realmente nós vivemos a consequência dele, da separação de Deus, da morte. Então, se eu amo ao Senhor, se eu amo a Deus, eu preciso confessar, e confessar inclusive ao meu irmão, ao meu líder, a um discipulador, é muito importante, porque de repente ela está lutando contra um pecado, de repente realmente ela não quer mais, e quando você confessa, quando você se abre para Deus, e muitas vezes, como diz lá em Tiago, a necessidade de se abrir com o irmão e orar juntos, isso liberta, isso cura. Então, uma coisa importante dentro dessa linha, pastor, é que há pessoas que entendem que isto não é pecado, mas aquilo é. Outros vão dizer, não, é isso que é, aquilo não é. Então, o que define o que é pecado não é o que as pessoas dizem, também não é a minha consciência, que ela pode estar cauterizada, é o que a Bíblia diz. Quando nós fugimos da Bíblia e caímos para o que nós achamos muda. O que era pecado há 20, 30 anos, hoje é considerado uma coisa normal. Ou seja, ou não era pecado e hoje também não é, errado lá. ou era pecado e nós é que estamos errados hoje. Eu creio que Entendeu? Vai ser uma banalização do pecado mesmo. No nosso contexto, existe um tratamento com o tema, o próprio tema, parece que assusta tanto tratar com esse tema. As lideranças, aqueles que pregam, eu vou puxar a sardinha mesmo, aqueles que pregam, talvez não seja interessante manter-se como um pregador, ou um ensinador, um expositor da Bíblia, conhecido, aplaudido, reverenciado, aprovado publicamente, se esse tema for levado a sério nos altares das nossas igrejas. Ele vai confrontar não só a liderança, mas membresia, e talvez isso pode causar um certo desagravo para esse expositor. Então eu penso que é preciso trazer esse tema, pecado, à tona de novo, como um enfrentamento, um confrontamento, talvez sem uma exposição direta a quem quer que seja, mas uma exposição a nível de grupo. Ouvinte destacando aqui a percepção dele, e me parece que vocês estão de acordo com ele, que não há gradação. Não. Né? Pecado é pecado. Não tem aquilo que ameniza. A diferença vai ser uma consequência. Dar um tapa no rosto de uma pessoa é diferente de dar um soco. Exatamente. É diferente de dar uma facada, é diferente de dar um tiro. Então você tem consequências diferentes, mas o ato em si, a agressão, a violência, ela é a mesma. Outro ouvinte, ele traz aqui uma reflexão sobre o seguinte, que às vezes colocar o texto de Tiago em prática não é fácil. Confessar os pecados uns aos outros para que haja cura não significa necessariamente você chegar numa reunião pública e você chegar e falar, gente, eu quero confessar aqui, porque a Bíblia diz confessar o pecado uns aos outros. Também diz aqui o ouvinte que é difícil achar uma pessoa que guarda segredo. Uma pessoa que vai ser alguém que parecerá para você um confessionário, ou seja, alguém que vai ouvir e não vai falar. Confessionário é isso. Você fala e outra pessoa somente escuta. Então, achar esse lugar é complicado. A expectativa religiosa de muita gente é que quando você fala, a pessoa vai dizer que você está perdoado. E ninguém pode chegar para o outro e dizer, não, já falou? Então está perdoado, meu filho. Porque a declaração de perdão, ela é divina e não humana. Também não haverá o sacrifício, porque se houver,
alguém está estabelecendo uma espécie de penitência para que os pecados sejam perdoados. Veja que a gente está inserido num contexto religioso que não é das coisas mais simples. Por isso que eu estou tentando traduzir. Meu papel aqui é pegar o que vocês estão falando, traduzir, em português, colocar na linguagem assim para todo mundo entender. A questão de confessar realmente não é fácil, porque nós não queremos estar vulneráveis. Mas estar vulnerável é uma maneira de tratativa de Deus, né? E essa questão é que a gente precisa aprender. Porque quando a gente se torna vulnerável, porque a gente confessou com a pessoa, porque o problema nosso não é só confessar o pecado, é querer esconder o pecado. E quer esconder o pecado, a gente quer contar para uma pessoa que também esconde o pecado. Se a pessoa contou o nosso pecado, nós nos tornamos vulneráveis, essa é a questão, né? Nós seremos tratados de uma outra forma, e realmente não era essa forma que a gente planejou. Mas isso vai, de alguma forma, nos levar a não querer pecar novamente. E eu acho que essa questão talvez seja uma questão que pese muito em nós. Eu vou contraditá-lo respeitosamente em nome do ouvinte. Sim, fala. É que quando você chega para alguém e compartilha uma coisa pessoal, íntima, e que envolve outras pessoas, se tornar vulnerável pode ser semelhante a ser morto, a ver pessoas mortas, a violência sendo estabelecida, ainda que o senhor no final diga, olha, mas não foi bom, pelo menos você não peca mais. Claro, morreu. Existe algum... Está entendendo? É isso que eu estou falando. Então, quando o senhor diz assim, se torna vulnerável, que é bom, o senhor tem que pensar que tem outras coisas... A questão, não, eu sei, mas existem algumas questões que a gente pensa, por exemplo, o Tiago está falando dentro de um contexto de igreja, né? E eu acho que isso é importante, embora essas cartas de Tiago são cartas gerais, então são para todas as igrejas. Sim. E a gente entende essa questão. Dentro do contexto de igreja, eu estar vulnerável dentro de um contexto de igreja, e se a outra pessoa realmente ela quebrou um ato, ela também de alguma forma está pecando. Então, o JR, lidar com o irmão sem nenhuma questão que me proteja, que proteja a questão do irmão, é lidar de forma sincera. E talvez essa questão é a questão mais importante que a gente precisa lutar para isso, né? É claro que quando eu vou confessar, eu não confesso para todas as pessoas, né? Eu confesso para alguém que eu confio. Mas se essa pessoa que eu confio, de repente, ela não quer mais que eu confie nela, e de repente ela começa a contar para outra pessoa alguma coisa que eu confessei, o erro não é só meu, mas o erro também passa a ser dela, porque fofoca, essas coisas, tudo é pecado também. Então, isso a gente precisa conseguir entender, que é aonde a gente precisa ser conduzido. Quando Tiago está falando para a gente confessar uns aos outros, realmente a gente está disposto a passar por essa questão. Eu acredito que essa pessoa esteja nos ouvindo. Então o conselho é realmente procurar a liderança da igreja, abandonar esse cargo. Isso está te pesando, está tirando a sua paz. Não é bom viver assim. A vida cristã é uma vida de alegria, de graça em Deus, de amor a Deus, paixão por Deus, de serviço a Deus, com alegria, com prazer, de serviço à igreja, de servir os irmãos com alegria, e não com esse peso de consciência de que eu tenho um pecado, eu estou aqui como um enganador. Eu não sei, a gente não conhece a natureza desse pecado, e se conhecêssemos talvez não poderíamos ajudar muito, mas o conselho porque eu penso que quando alguém manda um e-mail desse, está ouvindo-nos e quer uma direção, e a direção é enfrentar essa situação. Eu tenho certeza que esse Deus que você diz amar, ama muito mais a você e é poderoso para te restaurar. E você retornar a essa função leve, com uma consciência cristã leve, servir na igreja com alegria. Conta ou não conta, gente? Conta. Confessa ou não confessa? Não, confessa a Deus é uma coisa. Confessar a Deus tá no campo do óbvio aqui, né? Mas assim, procurar, como o Tiago aqui está estabelecendo e foi dito aqui, e obviamente é necessário compreender o contexto de Tiago, mas já como foi dito, eu estou aqui apresentando diante de vocês. A igreja de Cristo, ela é o corpo de Cristo. E aqui eu não estou falando de igreja, templo, parede, e a gente confunde muito as coisas. Mas quando a gente encontra a igreja, a gente é a igreja e encontra a igreja, é diferente. São irmãos que querem acertar, que erram, pecamos. E eu posso dizer, o que me curou e que me mantém saudável é Cristo, é Jesus, é alicerçado na palavra.
E a palavra diz que nós temos um corpo, nós temos uma real família, uma verdadeira família, de irmãos que estão ali para nos ajudar, para ajudar um ao outro. E é muito triste quando a gente vê, né, e pessoas que falam que isso não existe. É porque, de repente, ainda não tem vivido como igreja. A minha esposa, ela sempre fala o seguinte, que a maioria das pessoas não gostam de ser corrigidos, mas nós deveríamos muito mais não gostar de errar. Exatamente. E esse relacionamento de comunhão, não só de irmandade, mas de discipulado, como a palavra de Deus nos ensina, através de um líder, através de um irmão, isso gera a saúde constante nesse corpo, que é vivo, que é algo real. Não é... A gente está muito ligado a cargos, a paredes, a métodos, mas nós estamos falando aqui de algo vivo, algo real, de relacionamento saudável, Exatamente. que é o que realmente traz vida e cura para cada pessoa. Paulo diz aqui em 1 Coríntios 11:30, por causa disso há entre vós muitos fracos e doentes e muitos que dormem. Essa fraqueza, essa apatia espiritual, viver com essa consciência dioturnamente pesando, estou servindo a igreja, estou à frente de um cargo, mas tenho um pecado. É resolver essa situação com quem de direito? Nós já tivemos oportunidade de ouvir pessoas em situações de pecado na igreja, e encaminhá-las, e elas serem restauradas, e elas voltarem a viver felizes em Cristo. Tem que haver uma sensibilidade de quem vai ouvir, a Bíblia diz: comunicar com os santos as vossas necessidades. Você realmente tem que ter uma postura de santo, de alguém que ama, ter uma sensibilidade para ouvir quem vai trazer a situação. Mas viver uma vida livre disso, não viver fraco, não viver espiritualmente debilitado, por causa de uma consciência que pesa dia e noite de pecado. Confessar é algo importante, eu diria. Eu entendo, JR, a sua preocupação quando aborda especificamente esse ato de confessar. Confessa a quem? Você bem colocou. Em primeiro lugar, você vai confessar a Deus. Você vai ser sincero, você vai se derramar e vai confessar. Confessar a alguém, a alguma pessoa, eu, quando leio esse texto de Tiago, eu estou pensando em um crente, em um irmão maduro, estou pensando em um líder, eu estou pensando em um irmão que já foi visto, reconhecido e apontado por toda a comunidade dos santos como alguém que tem testemunho. Enfim, eu não estou pensando no colega, meu amigo, que talvez venha me dar um abraço e dizer: deixa pra lá, já passou, cara, já passou, esquece, toca pra frente. Não estou pensando em confessar alguém assim. Mas deixe-me abrir uma outra vertente. Quando a gente ouve assim, você soube já, você viu na internet, você recebeu no WhatsApp, o pastor Cafezinho caiu. O pastor Cafezinho caiu no quê? Em primeiro lugar, possivelmente, em alguma coisa na área sexual. Não foi sexual, foi alguma coisa com dinheiro. Caiu, roubou, enfim. Mas se eu considero alguns textos como Ananias e Safira caíram com o quê? Caíram porque eles entregaram um dízimo que não era o dízimo correto. Caiu, morreu inclusive. Se eu considero que Adão e Eva caíram com o quê? Eles caíram porque eles escolheram uma coisa para comer que não era o que deveria. Então, quando eu penso em pecado, parece que algumas coisas ganham mais facilmente as capas, as manchetes, as mensagens de WhatsApp. E como a gente, imagino, deva sempre recorrer, eu preciso ampliar esse leque de que a lista de pecados não tem só 2 itens. A fofoca é pecado, a maledicência é pecado, quando eu sonego é pecado, e por assim... Me lembrou um episódio, eu estava conversando com uma esposa de pastor uma vez, em lugar público, uma estação rodoviária, e ela me disse: JR, você soube, o fulano, o marido dela, caiu. E ela demorou um tempo como esse aqui para dizer o que aconteceu. Entre a frase dela, ele caiu, e o que eu vou dizer agora, meu Deus, nós tivemos aí talvez uns 10 segundos. Eternos segundos. Em que eu imaginei exatamente o que o senhor está falando. Aí ela disse: tropeçou, quebrou meu a perna. Eu quase disse um aleluia. Ela não ia entender. Quebrou a perna, está dizendo aleluia, foi muito melhor a perna do que o que eu imaginei. Eu não falei nada, evidentemente, mas eu estou sendo sincero aqui. Talvez vocês sejam mais santos do que eu e nunca tenham pensado isso. Deixa eu estabelecer aqui com você para ver se vocês concordam ou não. Quando eu falei aqui sobre a questão do confessar alguém, eu disse: vou contraditá-lo em nome do ouvinte.
Sim. Quem está contraditando é o ouvinte. O ouvinte está apresentando aqui. Eu estou vocalizando o ouvinte. Porque quem vai pagar o preço depois é o ouvinte. Naturalmente. Se ele ouvir aqui, não, confessa, ele vai chegar agora para um lugar e vai falar alguma coisa. Se tiver que dar ruim para alguém, Deu pra ele. não é para quem tá à mesa aqui. É para ele que tá lá. Exatamente. E eu falo em nome dele. Eu tô aqui vocalizando o ouvinte. Então, quando o texto diz, confessai, pois, os vossos pecados uns aos outros e orai uns pelos outros para seres curados, muito pode, por sua eficácia, a súplica do justo. Eu destaquei quatro coisinhas aqui. Se vocês estiverem de acordo, vocês digam amém. Se não, vocês digam não. Diga além, né? Primeira coisa é que eu posso confessar para alguém que me escuta. Amém. Claro. Porque se a pessoa não me escutar, não vai ter jeito. Claro. Tem gente que não me escuta. Esse é o princípio. Tem gente que olha no meio da testa. Já viu gente que olha no meio da testa? Tá em Nárnia. A pessoa que tá ouvindo tá em Nárnia. A pessoa tá falando, tá achando que a pessoa tá ali, mas ela tá em Nárnia, ou tá na Disney, tá em algum lugar. Então a primeira coisa é a pessoa que escuta. Segunda coisa é a pessoa de oração. Amém. Isso. Porque dizendo tem que orar uns pelos outros. Se ela não for uma pessoa de oração, o que vai adiantar? É claro. Terceira coisa, uma pessoa justificada. Amém. Isso aí. O que acontece? Muito pode, por sua eficácia, a súplica do justo. Ela não é justa por ela mesma. Porque a Bíblia diz que não há nenhum justo sequer. O que existem são pessoas justificadas. Se é justificado, é que é convertido. Verdade. É uma pessoa que foi justificada, alcançada pela graça, uma pessoa restaurada pelo evangelho, ou seja, uma pessoa que está numa posição favorável para me ajudar a caminhar. Amém. E a quarta e última coisa, é uma pessoa que também confessa. Exatamente. Porque se é uns aos outros, o senhor falou que na igreja tem muitas pessoas que cuidam de nós, o senhor arrumou a frase, melhorou a frase muito mais. Cuidam uns dos outros. Que é esse que é o grande ponto. Exatamente. Então você tem uma pessoa que escuta, você tem uma pessoa que ora, você tem uma pessoa que é justificada, uma pessoa que também confessa. Porque se existir aquele que ele escuta a confissão de todo mundo e ele não abre o jogo com ninguém, eu, capixaba, morando no Rio há mais de 20 anos, desconfiado, isso aí tá escondendo alguma coisa. Ou nós somos transparentes Exatamente. com as pessoas adequadas. Que pessoas são essas? Pessoa que me escuta. Segundo, uma pessoa de oração. Terceiro, uma pessoa justificada. Quarto, uma pessoa que também fala. Não precisa falar comigo, porque pode ser que eu não seja o escolhido dela. Eu a escolhi, mas pode ser que ela tenha escolhido outros. Mas existe um processo, uma dinâmica de vida, onde a expressão prestação de contas, que não é lá essas coisas, é a expressão que tem sido utilizada. Você presta contas a alguém. Não é lá essas coisas que ninguém gosta de ficar prestando conta da vida. Então é uma coisa que não estimula, entendeu? Não estimula a pessoa a compartilhar. Mas quando você compartilha, você tem ali alguém que vai estar te ajudando, não é tomando conta da sua vida, não é um discipulador que vai dominá-la, saber da sua história, anotar a sua vida, fez uma fichinha sua, aquela fichinha amarelinha, afinal de contas você fala muito, tem muita história, mas é alguma coisa que tem uma caracterização totalmente espiritual, que não tem manipulação, não é uma pessoa que vai tomar essa informação sua para depois dizer, tá lembrado daquele negócio? Olha, de repente, eu posso esquecer, viu? E assim, falar com alguém, sem querer, em oração. Me parece, gente, que é uma questão extremamente séria. E é fundamental que a gente venha enfrentar o pecado como pecado. Ele destrói. Ele arrebenta. Ele não faz cosquinha. Permita-me só colocar uma experiência pessoal. A gente tem vivido, os pastores do nosso concílio, né, do nosso presbitério, a gente tem vivido um momento bom onde nós, pastores, né, nos reunimos um com o outro, vários pastores, e temos essa liberdade de contar as nossas questões, as nossas debilidades uns aos outros. A gente ora junto, né? Isso já vem caminhando há mais de 6 anos, né? E Deus tem tratado a cada um de nós, né? E diferente das reuniões que, por exemplo, os pastores, como eles lidam na questão das reuniões, poderia ser um palco para chegar e falar, você é assim, você é desse jeito, nada. Tem sido muito mais, né, transparente. Claro, mas todo mundo um sabe do outro, aí está resolvido. É o negócio do confessar. Porque quando você tem um processo de troca, é diferente do processo de fala. Se um fala e o outro só escuta, se o que escuta não fala, então tem que tomar cuidado com isso. Essa questão, né, a gente sabe que Deus que perdoa, né? Confessar a Deus
e ele é fiel e justo para nos perdoar e purificar, né, de todo o nosso mau caminho. Mas quando nós confessamos, igual a ouvinte, né, escreveu, que ela tem uma dificuldade, um pecado que a persegue. E como é importante nós termos pessoas que nós podemos compartilhar. E eu tenho um amigo, uma pessoa, que ele sempre caía no mesmo pecado sexual, com uma dificuldade muito grande de se libertar, mas ele sempre encobria. E um dia ele confessou, conversando, ele confessou o seu pecado, e impressionante que ele vivia com isso anos e anos, e quando ele se abriu, ele compartilhou, ele já tem anos que ele nunca mais caiu nesse pecado. E não só quando você realmente compartilha com alguém, você tem alguém também para orar com você, como diz a palavra, e até alguém também para te ajudar, te lembrando, lutando junto. Isso é a igreja viva. O ponto não é a confissão, o ponto é a oração. É alguém que você sabe que pode orar pela sua vida nessa área que você tem dificuldade. Porque dificuldade todo mundo tem. Não tem ninguém mais santo que o outro. Você ficou oprimido sozinho, né? Você fica sozinho, oprimido pelo pecado, e agora, mas não, você agora Pastor Samuel colocou isso bem colocado. Penso que essa pessoa que vai ser procurada seja uma pessoa de Deus, uma pessoa que tem um testemunho, uma pessoa da comunidade que viva realmente uma vida com Cristo. Este é o grande ponto, e a virada na nossa vida começa exatamente por aí. Não entendo o meu próprio agir. Sinto a graça. O que seria de mim? Não entendo o meu próprio agir. Sinto a graça. Que seria de mim, pois o bem que eu quero fazer não faço, e o mal que eu não quero, esse sim acabo cometendo. Em meu ser militam carne e espírito, em uma guerra infindável, a qual eu não me rendo, pois meu corpo já foi vendido como escravo, e não existe bem nenhum em mim, apenas o pecado. Mas eu sei que no tocante ao meu interior tenho prazer na sua lei. Tu és o meu amado, então liberta-me de mim. Eu quero ser a sua casa. Se você estiver aqui, eu sei, eu venço o pecado. Então enche-me de ti, até que não haja mais espaço. Pois quando estou em tua presença, o meu viver é transformado. Essa é uma dessas canções que chega na hora certa, no momento exato, para trazer uma reflexão para o coração de todos nós, né, ouvinte? É essa luta, a luta contra a carne, a luta contra o pecado, é a luta de todo mundo. Não há trégua para uma luta como essa. Você sabe que as principais guerras do mundo podem ter tréguas, um período de trégua.
Essa guerra contra o pecado, contra a carne, ela não tem trégua. Ela é contínua, dura a nossa vida aqui inteira. Mas haverá o dia em que o pecado não terá nenhuma outra influência sobre a nossa vida. Não vai nos influenciar mais. Pelo contrário, nós vamos estar absolutamente conectados e vivendo a glorificação na presença do Deus Todo-Poderoso, que eu preciso dizer a você que Ele é santo. E preciso dizer a você que sem a santificação, ninguém verá a Deus. E no tocante ao meu interior, tenho prazer na sua lei. Tu és o meu amado, então liberta-me de mim. Eu quero ser a sua casa. Se você estiver aqui, eu sei, eu venço o pecado. Então enche-me de ti, até que não haja mais espaço. Pois quando estou em tua presença, o meu viver é transformado e reina o Espírito sobre a carne. E reina o Espírito sobre a carne. Olha a hora, minha gente, faltando 10 minutos para o meio-dia, 10 para o meio-dia. Este é o Debate 93, com J.R. Vargas, na 93 FM. Muito bem, minha gente, nós vamos tratar aqui agora sobre um caso que aconteceu nos Estados Unidos agora recentemente. Que dia que foi esse, Marcelo? Final de semana? Veio à tona? Fala mais alto aí. A mídia brasileira está dando, mas foi agora, foi recente, final de semana. Tava passando o filme Vingadores, A Guerra Infinita, muita gente já viu esse filme, muita gente está querendo ver, o pessoal tá dando spoiler direto, quem morreu, quem não morreu. Eu não vi ainda não, tá? Só para avisar vocês aí que eu não vi ainda não. Aí, no final do filme, o camarada levantou e disse o quê, Marcelo? Fala no microfone, conta lá pro nosso ouvinte. Ele começou a falar sobre o plano da salvação. Todo mundo que assiste o filme da Marvel sabe que na hora que sobem os créditos, a luz ainda permanece apagada, porque geralmente vem alguma coisa. Tem um finalzinho lá. Tem do um crédito. Então, de fato, eu assisti e as luzes não acendem até que se chegue a parte, enfim, que a Marvel projetou para aquele momento. Ele se levantou ainda no escuro e começou a falar sobre o plano da salvação. E uma das frases que parece que teria assustado todo mundo foi: e se você morresse hoje, você estaria preparado? Você estaria preparado para ir para o céu se você morresse hoje? E aí o pessoal começou a ficar enlouquecido, começou a correr, porque se lembraram de um caso, acho que de 2012, quando teve o Batman, que um homem entrou atirando em todo mundo, e as pessoas ficaram desesperadas. O pastor conta que, como estava no escuro, ninguém viu, ele estava com os braços para cima. Ele estava acompanhado da esposa e do pai. E depois que ele falou, ele disse que ele voltou a se sentar para ver o final. E aí sim é que ele percebeu que havia ele voltou, ele sentou, confusão. Mas não foi preso? Aí a polícia chegou para prendê-lo, porque lá fora, já na saída, já estava uma confusão. O pessoal correndo, meninas foram pisoteadas, aí foi um alarde total. E aí, queridos companheiros, ele depois disso tudo, né, aí a dúvida é, você concorda? É exatamente assim? Vamos aproveitar esse instante aí dos Vingadores? O duro é que isso tudo é em nome de Deus. Então, o sujeito é americano, eu morei nos Estados Unidos, o sujeito é americano, ele parece que não entende o país que ele está vivendo, ele parece que não entende o tempo que ele está vivendo. Ele tem um presidente que quase todo dia tuita alguma coisa que cria um clima. Será que é hoje que entra em guerra? Será que é hoje que entra em guerra?
quase que pelo menos uma vez a cada 15 dias você ouve, alguém levantou e começou a atirar, alguém jogou uma bomba não sei o que, tava numa maratona pela paz, alguém explodiu não sei o que. Quer dizer, o cara levanta e começa a dizer, você pode morrer agora, nesse momento, sabia? Você está pronto para isso? Você está brincando com coisa séria. É claro que isso ia terminar em alguém sendo pisoteado, é claro que isso ia terminar em cadeia, é claro que isso ia terminar trazendo justamente o que ele diria, se fosse perguntado, que não queria fazer. Ele queria que o reino de Deus fosse expandido, que o evangelho fosse pregado e trouxesse glória ao nome de Jesus, né? Pois o resultado disso, na verdade, está sendo escândalo. Eu duvido que alguma notícia em algum jornal, em algum site, sobre esse episódio vai dizer que convite poderoso. Deu até vontade de se converter. É totalmente errado. Durante a década de 80, né, nós tínhamos um filme que era chamado Inferno em Chamas, né? Esse filme passava nas igrejas. Muitas vezes. Era um filme que deixava as pessoas extremamente com medo, né? E isso levava algumas pessoas a se converter. Eu creio que a apresentação do evangelho não deve ser por conta do medo. As pessoas não devem ir a Deus porque elas têm medo do inferno. Elas devem ir a Deus por aquilo que Deus é, por aquilo que Deus representa. E eu acho que esse deve ser o foco. Talvez se ele falasse ali do amor de Deus, da graça, do poder, de todas essas questões, que fosse outro foco, né? Mas essa questão escatológica do medo, porque nós estamos com medo o tempo todo. A gente vê, aumentou a questão da violência no Estado, aumentou o roubo de carro, aumentou várias coisas, e nós estamos vivendo o medo. Então, as palavras que as pessoas falam, elas vêm, encontram em nós a questão do medo em si, e a gente se desespera. Olha, eu já vi várias encenações, teatros e tal, e algumas delas são muito interessantes. A igreja tá lá, cantando lá, um cântico bonito, todo mundo lá no momento de adoração, e entra um camarada supostamente armado, entendeu? E dá um barulho de tiro lá no som, é só o som, né? Você imagina isso hoje? No Rio de Janeiro. Ou nos Estados Unidos. Correto? Então, quando você faz, olha, isso há um tempo atrás, eu já fiz isso, há um tempo atrás, era legal. Cara, isso dava um impacto violento. O que é isso e tal? Mas ninguém morria. Ninguém corria, as pessoas ficavam ali. Agora, hoje, se você faz isso aí. Aqui, Califórnia. Não? Você corre, você não corre, não, pastorzão? Deixa eu colocar aqui só um minutinho. Isso aqui aconteceu na Califórnia. Oi. Se não me engano, na Califórnia, o porte de arma é um estado diferente. Se não me engano, na Califórnia não tem porte de arma liberado. Se isso aqui acontece numa sala de cinema no Texas, esse pastor possivelmente hoje estava na notinha do obituário. Não iam esperar a polícia chegar, não. No Texas, todo mundo anda armado. Eu morei no Texas. Todo mundo anda armado. E o risco desse pastor ser alvejado e morto era muito grande. Porque você chega num lugar e diz, você pode morrer agora, eu não vou esperar o que você vai dizer depois. Já estou atirando. Eu vejo que a forma que ele fez, né? Não vejo que ele tenha feito em nome do evangelho nada de errado. Pelo contrário, ele tinha uma boa intenção. Acho que a gente pode pregar em todo momento. Mas, de fato, ele fez em um momento, de uma maneira que, ao invés das pessoas ouvirem, correram dele, né? Então, vejo que, na verdade, houve imprudência e falta de discernimento naquele momento. Ele agora está sendo taxado como fundamentalista, sem sombra de dúvida. O assunto vai se esticar, evidentemente, vale a pena a gente refletir sobre as questões estratégicas, né? O que é estratégico, o que não é estratégico, o que é adequado hoje, o que não é mais, o que pode ser visto hoje e ser mal interpretado. É necessário que você tenha cuidado com todas essas coisas. O fato é que eu acho que a partir de hoje, quem for assistir o filme vai ficar assim, será que vai levantar alguém? Será que vai levantar alguém? Ouvinte. Estamos juntos no Debate 93. Muito obrigado aqui aos nossos queridos debatedores. Pastor Samuel Soares, obrigado, um abraço. Muito obrigado mais uma vez, JR, aos amigos aqui na mesa e você que nos acompanhou ao longo de todo o debate até agora, que o Espírito Santo fale e ministre aquilo que a gente, por mais que tenha tentado, não conseguiu explicar, que é a obra que só Ele faz, Ele faça na sua vida, que você seja alcançado pela graça do Senhor. Tenha um dia abençoado em nome de Jesus. Missionária Rosane, obrigado, um abraço. Um abraço, quero agradecer a Deus mais uma vez por essa oportunidade, um abraço às minhas irmãs querida Ione e Cristina, aos nossos pastores, Raquel Dias, pastor Bauer do Nascimento, da Assembleia de Deus, Ministério Reme Mesquita.
Maravilha. Reverendo Edson, obrigado, um abraço. Eu que agradeço, JR. Gostaria de mandar um abraço muito especial para minha querida filha, Andréia, mãe do Andrei. Hoje está completando 24 aninhos. Uma bênção. Esposa do pastor Rafael. Gostaria de mandar também um beijão para minha mãezona, né? A minha querida mãe Mirinha, a minha esposa Sônia e as minhas filhas, né? A Ellen e a Ana Carolina, as outras duas. Pastor Fábio, obrigado, um abraço. Obrigado também, agradeço a Deus por esse momento e que cada palavra possa servir de transformação. E mandar um beijo para a mulher mais maravilhosa desse mundo, minha esposa Lia, minhas filhas Elisa e Isabela, a igreja Vida e a minha equipe de discipulado que eu amo muito. Maravilha. Eu mando um abraço aqui. Hoje os pastores estão aniversariando e eu quero agradecer pela vida deles, registrando o pastor Miguel Francisco da Silva, da Igreja Evangélica Assembleia de Deus no Cabo Sul, o pastor Geraldo Basílio, da Assembleia de Deus Tempo de Conquista em Deodoro, o pastor Pedro Paulo, do Ministério Pão da Vida em Duque de Caxias, a pastora Cristiane Paula, do Ministério Resgatar de Jardim Vila Nova, o pastor Erli Matias Barbosa, da Igreja Pentecostal Jesus Cristo é o Caminho, a Verdade e a Vida, pastor Antônio Carlos de Jesus Silva, da Primeira Igreja Batista em Vila Kennedy. Pastores estão aniversariando no dia de hoje. Nós queremos agradecer a Deus pelas suas vidas, também mandando um abraço carinhoso para essas igrejas amadas, pelas quais nós também vamos orar agora. Vamos orar pelas igrejas, vamos orar pelos pastores, agradecendo a Deus por essas vidas. Vamos orar pela cura dos enfermos, pelo consolo aos corações enlutados, pelo nosso grande janeiro, pelo nosso país, precisa tanta graça de Deus. E eu termino, antes de nós orarmos, mandando um abraço carinhoso para Júlia. A Júlia está acompanhando a gente. A Júlia tem 11 aninhos, ela é uma bênção de Deus e ela me dá um privilégio muito grande. Ela repete a abertura, ela grava, ela fala em casa quando eu falo no rádio. Muitas crianças fazem isso, eu agradeço muito a Deus. E hoje, para homenagear as crianças e a Júlia, ô Júlia, escuta aí, ó. Alô, irmão, alô, irmã, chegou sozinho vaga. Beijo, Júlia, Deus te abençoe, obrigado pelo seu carinho, Deus abençoe sua mãe, seu paizinho, sua família, muito obrigado por nos ouvir aqui, tá bom? E toda vez, ô Júlia, que você for orar, lembra de orar por mim também, tá bom? E pelos nossos queridos companheiros aqui da 93 FM. Vamos orar juntos, pastor, vamos incluir a nossa querida Júlia nessa oração também, agradecendo a Deus pela vida dela. Pai nosso, muito obrigado por esse dia, obrigado por essa terça-feira linda, obrigado por tua bondade que mais uma vez se apresenta conosco ao longo da caminhada. Eu te peço, Senhor, nesse momento, com tantos ouvintes unindo a nossa fé, que o Senhor hoje seja misericordioso e que essas questões que foram colocadas todas, os temas do debate, as situações que afligem nossa cidade, situações que afligem nosso estado, o estado em que se encontra o nosso país, hoje o Senhor tenha misericórdia de nós e que de fato a tua graça, a tua bondade possa inundar a cada ouvinte, a cada lar, a cada família, e que a partir de nós, a começar em nós, a tua obra seja realizada de tal maneira que não apenas nós sejamos transformados, mas que também a nossa casa, a nossa família, o nosso bairro, a nossa cidade. Senhor, salva a nossa nação, salva a nossa cidade. Senhor, eu te peço também por aqueles que hoje nos acompanham e que talvez estejam enfermos, que haja cura liberada em nome de Jesus. Eu te peço por aqueles que nos acompanham e ainda se vejam de alguma maneira prisioneiros, cativos, Senhor, que haja liberdade, que eles se vejam livres pelo poder que há no teu nome. Eu te peço também por cada pastor que realiza hoje a graça, a dádiva de completar mais um ano de vida. Nós agradecemos ao Senhor por cada um deles, o pastor Miguel Francisco, pastor Geraldo, pastor Pedro Paulo, pastora Cristiane, pastor Erli, pastor Antônio Carlos, pastora Luciene Soares e dentre tantos outros. Meu Deus, que o Senhor possa hoje agraciá-los com algo que só o Senhor pode dar, que eles recebam da tua parte renovo, que eles tenham a fé acrescida, que eles tenham uma visão ampliada e suas forças
renovadas no Senhor. Nós abençoamos também a pequena Júlia, Senhor, que ela possa ser inundada por tua graça. Assim nós oramos ao Senhor e pedimos que o Senhor abençoe a todos os que nos ouvem, bem como suas famílias, para a honra e glória do teu nome. É assim que oramos gratos em nome de Jesus. Amém. Que Deus te abençoe. Você acabou de ouvir Debate 93.